Mateus 28, 20. Eu quero ler um texto que você já conhece. Aleluia. Jesus, nesse texto aqui, você pode perceber que está em negrito aí, um título, que ele aparece aos seus discípulos na Galileia. E ele dá as últimas instruções a estes homens, para que eles possam continuamente ficar naquilo que foram ordenados. E nós queremos falar sobre isso nessa noite. Eu quero aqui citar, além do verso 20, vamos ler a partir do 16, para que a gente tenha esse entendimento, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém? Deus abençoe. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que palavra! Palavra de Jesus precisa ser dada uma maior atenção. Sabe, eu já disse aqui algumas vezes que quando nós lemos o texto da palavra de Deus, toda ela é muito importante. Mas quando Jesus, o próprio Jesus, ele diz algo, nós precisamos ter uma atenção redobrada, porque são palavras do próprio Mestre, do nosso próprio Senhor. Sabe, quando eu leio o Evangelho de Mateus, ele nos ensina muitas coisas, e dentre elas, um ensinamento que nunca podemos nos esquecer: que alguém venceu a morte, que alguém foi até o fim, que alguém decidiu olhar além das circunstâncias. Sabe aquela pessoa que olha fora da casinha, que consegue enxergar além dessa redoma que muitas vezes tenta nos tomar? Jesus, ele olhou para nós, ele orou por nós, ele disse: Pai, eu não oro apenas por estes, mas eu oro por aqueles que ainda hão de crer em mim, por intermédio de sua palavra. Isso está registrado em João 17, na oração sacerdotal, em que Jesus ele fez aos seus discípulos. E ele disse isso, que ele orava não por aqueles que estavam ali, mas por aqueles que ainda iriam crer quando ouvissem a pregação da palavra de Deus. Quantos aqui creem em Jesus? Um dia você ouviu o Evangelho e a fé brotou no seu coração. Então isso trouxe fé em Jesus Cristo. E sabe o que Jesus fez para que isso acontecesse? Ele já havia profetizado, ele já havia vislumbrado, visto, enxergado que eu e você um dia entregaríamos a nossa vida a Jesus, que um dia nós o reconheceríamos como o Senhor da nossa vida, e que um dia nós também acreditaríamos em suas palavras. E aí Jesus ele dá uma palavra a estes homens que também decidiram crer, e ele diz assim: eu não apenas estarei, eu não apenas estive, mas ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias. Esse verbo é presente, é todo dia, é toda hora. Quando você vai dormir, quando você acorda, quando você vai almoçar, quando você vai descansar, o Senhor está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos aqui acreditam nisso? É palavra de Deus. Ele diz que está conosco, e isso é o mais importante.
Que você nunca esqueça que Jesus está com você. E que o fato dele estar com você é porque ele venceu. É porque ele passou as aflições, glorificando ao Pai, e entregou a sua vida por nós. Sabe, irmãos, Jesus é o vencedor da morte. Jesus é aquele que se doou por nós. Mas quando eu leio esse texto, teve alguns que não acreditaram nele. Eu tenho visto em toda a história das civilizações e também da igreja, que em alguns momentos pessoas decidiram não ir até o fim. Mas o nosso mestre foi. Mas existiram e existem e ainda existirá pessoas que vão deixar de acreditar nas palavras do Senhor. Só que o que nós precisamos aqui nessa noite é cuidar para que não seja conosco. Amém? É não permitir que seja eu e seja você, estas pessoas que vão deixar de crer nas palavras do seu Senhor e do Mestre Jesus Cristo. Mas quando eu leio Mateus, ele fala que ele apareceu aos 11, que ele apareceu àqueles que chamou para fazer a sua obra, e eles tinham partido para a Galileia, para o monte que Jesus tinha falado para eles que estaria lá. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Irmãos, você lembra daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Jesus, ele tinha entregado a sua vida na cruz do Calvário. Jesus, ele tinha expirado e dito ali: está consumado. Mas para alguns, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, tinham acabado a esperança. E eles estão partindo em viagem, no caminho de Emaús, naquela estrada, e aparece um viajante do lado deles, e ali eles começam a dizer àquele viajante, porque o viajante perguntou: tudo isso que está acontecendo em Jerusalém, que rebuliço é esse? E eles falam assim: você não está sabendo de um homem que foi poderoso em obras, alguém que amou, que perdoou, que sentiu compaixão, mas que também foi humilhado pelos homens. Os homens tiraram a vida dele e secou a nossa esperança. E aquele viajante disse para eles assim: mas também ele não disse que no 3º dia ele iria ressuscitar? E eles foram conversando. Quando chegaram em casa, estava tarde, chamou aquele viajante para compartilhar do pão, e aquele viajante entrou e deram a oportunidade dele orar. Quando ele orava e partiu o pão e abençoou, ele desapareceu no mesmo instante. E a Bíblia diz que aqueles homens disseram assim: porventura o nosso coração não ardia enquanto ele falava conosco? O próprio Salvador apareceu do lado deles, e eles não perceberam que se tratava do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Você sabe qual que é o maior perigo da vida cristã? É eu e você não perceber que Jesus está conosco. É nós não se apercebermos que Jesus nunca abandonou o barco, mas que muitas vezes somos nós que abandonamos o barco, porque ele se apresentou àqueles 2 homens, eram 2 discípulos. A Bíblia deixa bem claro: e ele se apresentou a 2 discípulos no caminho de Emaús. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos batizamos, quando firmamos uma aliança com Deus, quando nós já assimilamos a palavra e falamos assim: eu quero servir esse Deus, e a palavra entra em nós e nós reconhecemos que Jesus é Senhor da nossa vida, nós nos tornamos discípulos dele. E quantas vezes ele chega perto de nós e nós não conseguimos sentir que ele está perto de nós? Eu acredito que a maior tristeza de um cristão é já não mais sentir a presença desse Deus, que mesmo em meio às lutas a gente acha que estamos sozinhos, mas ele está do nosso lado. O maior perigo da vida cristã é a gente não perceber que Jesus está mais do nosso lado, sendo que ele está, sendo que ele faz parte, sendo que ele está ali todo dia,
sendo que muitas vezes o Senhor só quer uma oportunidade para que você dê a Ele espaço para Ele operar na tua vida. Quantas vezes a gente se desespera, a gente chora, a gente muitas vezes fica bravo, fica triste, e a gente nem sequer faz uma oração e fala: Jesus, o Senhor sempre esteve comigo, Pai, me ajuda agora mais uma vez. E a gente não consegue nem sequer fazer uma oração e falar com Deus. E Ele está ali do nosso lado, esperando a gente chamar por Ele. A Bíblia diz assim: perto está o Senhor daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Pastor, mas eu não consigo mais, eu acho que Jesus não está mais do meu lado. Você tem clamado, você tem orado, você tem chorado aos pés daquele que pode lhe ajudar, porque a Bíblia diz que os ouvidos dele não estão tapados, nem os braços encolhidos para que não possa salvar. Mas antes, os braços de Deus estão abertos, os ouvidos dele estão abertos para que eu e você possamos ser ouvidos, atendidos e abraçados e consolados. Sabe o que eu entendo aqui nessa noite? Que chegou o tempo de nós verdadeiramente, se não estamos apercebidos, precisamos nos aperceber que o Salvador está do nosso lado. Ele se aproxima de nós e caminha conosco, assim como aquele viajante no caminho de Emaús. Não deixa de perceber que Jesus está do teu lado. Amém? Não deixa. E ali aqueles homens, eles só perceberam quando Jesus desapareceu. Sabe, às vezes a nossa vida, o nosso comportamento é um comportamento sem Deus. E o Espírito Santo, ele está sempre tentando nos convencer. Só que chega um dado momento que nós estamos tão cauterizados que nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Paulo, ele escreve aos Romanos, ele escreve aos Coríntios, ele fala assim: não entristeçais o Espírito de Deus que em vós habita, porque ele arde em ciúmes. O Espírito Santo, ele é educado. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele pode ir embora da nossa vida, basta a gente não cuidar dele, porque o Espírito Santo não é apenas uma força, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia diz sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um dia um homem chamado Benihim, que era gago, morava numa cidade, ele decide se mudar para Toronto, no Canadá, e ali ele tem uma experiência marcante com Deus, após uma pregação da palavra do Senhor. E ele decide então acordar de manhã e falar assim: bom dia, Espírito Santo. E quando ele vai dormir, ele fala: boa noite, Espírito Santo. E aquele homem, aquele jovem ainda decide tratar o Espírito Santo como uma pessoa. Alguém que era gago, que não tinha, sabe, irmãos, humanamente falando, não era promissora a carreira dele como pregador do Evangelho. Ele tinha cacuetes, ele gaguejava, ele era uma pessoa que nós não conseguiríamos ouvi-lo. Mas um dia o Espírito Santo, por ser tratado tão bem por ele, tomou a vida daquele jovem, encheu a vida dele. Ele tratava o Espírito Santo como seu melhor amigo, como uma pessoa mais íntima que ele tinha. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo mudou a vida dele, tirou a gagueira dele. O Espírito Santo preparou ele e assim mostrou ele para o mundo. E hoje Benihim é conhecido como um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Escreveu um livro que foi um best-seller, Bom Dia Espírito Santo. E esse homem tem pregado o Evangelho por onde tem passado, até hoje, irmãos, porque decidiu tratar o Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece, mas ele também se alegra. Sabe, eu e você vamos decidir como vamos tratar com ele.
Por isso que Paulo diz: não entristeçais o Espírito de Deus que em vós habita, porque Ele é ciumento. Dependendo do que a gente faz, Ele tem ciúmes, Ele chora, Ele se entristece, Ele se alegra, Ele, fica sentindo o que nós estamos sentindo. A Bíblia diz que Ele, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que Ele nos ajuda a orar, quando nós não sabemos orar e nem pedir. Ele nos ensina como convém, para que chegue a Deus aquilo que nós estamos querendo falar e não conseguimos, porque o Espírito Santo é um intercessor, é um amigo, é alguém que nos leva até o Pai. Não vamos entristecer o Espírito Santo, irmãos. Ele pode se afastar da gente, não é em todos os ambientes que Ele entra, não é em todos os lugares que Ele pode estar com a gente, não é em qualquer situação. Depende muito, isso é relativo. Se você estiver em Deus e Ele estiver em você, se você estiver com o teu coração aberto, com a tua mente cativa ao Senhor, se você estiver com o seu coração quebrantado, contrito, sim, Ele vai estar com você. Agora, se você ir por caminhos tortuosos, Ele não vai estar com você. Se você decidir andar sem Ele, Ele não vai poder fazer nada por você. Por quê? Porque Ele só é bem-vindo onde Ele é convidado. Ele é cavalheiro, Ele só vem onde Ele é convidado. Que eu e você possamos entender que o Espírito Santo só vem aonde a gente permite que Ele venha, e aonde é o lugar certo que Ele venha. Porque se os caminhos que a gente escolhe para andar não são caminhos do Senhor, Ele não pode estar conosco. Aqueles homens, eles não perceberam. Não deixa você perceber que o Espírito Santo não está mais com você. Se desespere antes dele ir embora. Peça perdão, chore, busque-o, ame-o. Que você tenha o Espírito Santo como a melhor coisa que alguém já pode ter tido na vida. Seja amigo íntimo dele. Peça para ele te ensinar como andar com Deus. Ele vai te ensinar, porque o Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. Jesus, quando ele desapareceu, aqueles homens falavam, porquanto ele falava, o nosso coração não ardia. Que o nosso coração possa arder continuamente pelo amor a Deus que nós temos, e buscá-lo constantemente. E chegando-se Jesus, falou para eles dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Verso 18: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa eu dizer algo para você. Existe uma constante presença quando nós decidimos andar com ela, quando nós decidimos dizer sim a Ele, ao Senhor. Não seja como aqueles que duvidam. A Bíblia diz assim, Tiago, ele escreve a carta de Tiago, ele diz assim, que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que não sabe para onde vai. Que eu e você possamos entender que nós temos um propósito, nós temos um ideal, nós temos sim um objetivo. Nós não estamos aqui vivendo ao léu, não estamos sendo carregados por uma onda, quando ela vem e leva a gente para onde ela quer levar, não. Nós estamos olhando firmemente. O autor aos Hebreus diz assim, olhando nós para Ele, para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Precisamos olhar para Ele todo dia, constantemente, sem duvidar, sem haver dúvidas. E quando nós decidimos andar com Deus, Ele nunca vai nos desamparar, irmãos.
Jesus, ele disse aqui, ele falou para aqueles homens, os seus discípulos, ainda que alguns duvidaram, ele disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se foi me dado, se eu venci, se eu paguei um alto preço, se eu estou aqui agora com vocês, é porque a minha palavra é verdadeira. E João escreve no capítulo 1 dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, mas o verbo se fez carne e se manifestou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai, a saber, a Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele era o verbo vivo encarnado e se fez carne e habitou no meio de nós. Ele, o nosso Deus, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, porque ele venceu a morte, ele venceu o diabo. Ele disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, aleluia. Ele venceu a morte. Então ele é Senhor da morte, ele está acima da morte, do diabo, de trono, de principados, de potestades. E Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Só pode ter autoridade quem venceu. Ele venceu. E ele disse: agora eu tenho autoridade no céu e na terra, e também no inferno. E aí ele, como ele tem autoridade, ele transmite a autoridade. Ele diz assim: portanto vocês vão e ensinem todas as nações. O que é ensinar, irmãos? Ensinar é fácil? Sim ou não? Discipular, você sabe, eu tenho professores aqui, glória a Deus por isso. Não é fácil ser um educador. Às vezes você vai ter que reverberar a mesma fala sempre. Nós como educadores, como professores, pessoas que, sabe, têm esse dom, eles vão ter que falar a mesma coisa por uma geração inteira, até que caia no coração de alguém. Ensinar não é fácil. Eu chegar aqui e criar um vento de doutrina, um oba-oba, é muito fácil. Agora eu quero ver quando nós vamos cumprir o que Jesus disse: ensinai todas as nações. Ensinar custa tempo, custa recurso, custa muitas vezes lágrimas, choro, oração. Ensinar é muito custoso. Ensinar um povo a guardar a vida de Cristo dá trabalho. Olha a responsabilidade que nós temos. Ih, pastor, isso aí é só para pastor. Não, quem foi que disse isso? Jesus, ele comissionou os seus discípulos. Quem aqui é discípulo? Amém? Tá com medo de levantar a mão, né? Queridos, ele comissionou, ele chamou os seus discípulos a uma grande comissão para ir e ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar e cumprir com aquilo que está ensinando. Jesus, ele se batizou por João Batista no Rio Jordão, para que se cumprisse a justiça de Deus. Ele não carecia ser batizado. Tanto é que João Batista disse assim: eu que é quem deveria ir até o Senhor para que eu fosse batizado pelo Senhor, e tu venhas a mim, e tu é que vem a mim para que eu possa te batizar? E Jesus disse para ele: João, é necessário que isso aconteça, para que se cumpra a justiça de Deus. O reino de Deus é um reino justo, irmãos. Ninguém vai ensinar antes de fazer. A Bíblia diz que Jesus fazia e ensinava. Eu só posso ensinar quando eu faço. Por que que a Bíblia diz que nós devemos ir e ensinar? Porque nós estamos fazendo.
Então há um desejo de Deus de que nós possamos cumprir ao seu chamado. Nós temos um chamado, não apenas o pastor, mas eu e você temos uma responsabilidade de acreditar no Senhor. Lá com seus parentes, lá com seus vizinhos, com o compadre, com a comadre, com os filhos, com a nora, com o genro. Nós temos uma responsabilidade com o pai, com a mãe, de poder também ensinar a palavra a eles. Porque Jesus nos comissionou para isso. Ele disse assim para todos nós: ensinai todas as nações, e elas possam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a justiça de Deus, que ela se cumpra em arrependimento, porque a Bíblia diz que o batismo é para arrependimento, para que se cumpra a justiça. As pessoas precisam aprender e se arrepender dos seus maus caminhos, e elas possam ir até Jesus em sinal de arrependimento e cumprir com a justiça do batismo nas águas, que simboliza uma sepultura de uma velha natureza e nascer para uma nova natureza em Deus. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Como eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe, ser gerado e voltar, a minha mãe vai voltar a me conceber? Jesus falou: não, você precisa nascer da água, que é a lavagem pela palavra de Deus. E você precisa nascer do Espírito, um novo agir, um novo proceder, um novo pensar, um novo comportamento. Então é por isso que nós precisamos nascer de novo, com uma nova mentalidade. Nós vamos ali, ao descermos as águas do batismo, nós vamos ser sepultados naquelas águas para uma velha vida. Aquela velha vida vai ficar ali, e simbolicamente, quando nós levantarmos das águas do batismo, nós vamos nascer para Deus como uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a vontade de Deus. Jesus, ele veio pregando o reino de Deus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus consiste em arrependimento, irmãos. Como se arrepender se eu não bebo, não fumo, não roubo, não maltrato, faço mal a ninguém? Precisamos nos arrepender dos nossos sentimentos, das nossas palavras, dos nossos comportamentos egoístas, muitas vezes soberbos, muitas vezes presunçosos. Achamos que somos melhores que os outros, achamos que nós somos os únicos a ir para o céu, achando que só a igreja evangélica tem Deus. Isso é a maior utopia que existe. Precisamos nos arrepender e entender que Deus morreu por todos. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho único. Ele morreu por todo o mundo, não foi só pela igreja evangélica. Ele morreu por uma humanidade inteira que precisa se arrepender e entender que Jesus pagou um alto preço e deu a sua vida por nós. E aí nós vamos cumprir com esse ID, e a constante presença estará comigo e estará com você todos os dias, como diz aqui, até a consumação dos séculos. A presença de Deus é garantida, ela nunca vai nos abandonar, irmãos. Deus disse que nunca nos abandonaria. Em Gênesis 28:15, o Senhor disse a Jacó: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a esta terra, porque eu não te deixarei, até que eu te tenha feito o que eu tenho dito. O que Deus disse que faria na tua vida? Ele nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar, só se você abandonar o Senhor, porque de contrário, por Ele nunca nos abandona. A Bíblia diz assim: se vocês quiserem que eu seja para vocês pai, vocês serão para mim filhos. Se vocês quiserem que eu seja para vocês Deus, vocês vão ser para mim povo, povo meu, escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido.
Você quer que Deus seja o seu Deus? Você quer ser filho e quer deixar Ele ser teu pai? Jesus, Ele não veio estabelecer uma nova doutrina, Ele veio revelar o Pai. Pai nosso que estás no céu. Que você aprenda que existe um Pai. Talvez tem pessoas que já perderam seus pais. Deus é Pai celestial e é um Pai presente que cuida de mim e de você. Se você tem um pai terreno que parece que nem tem, Jesus se coloca no lugar do teu pai para cuidar de você. Ou se você tem um pai que te ama e que está ali com você, Ele é a figura de Deus para te ajudar a caminhar na terra. Deus é um pai presente. Em Deuteronômio 31, verso 6, o Senhor encorajou o seu povo por meio do profeta Moisés, do libertador Moisés, do legislador Moisés, dizendo: esforçai-vos e animai-vos e não temam, nem vos espante diante deles, de Faraó, dos seus cavaleiros, diante de tudo que eles têm feito para desanimar vocês. Não desanimem, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Ele não vos deixará e nem vos desamparará, diz o Senhor. Sabe o que você precisa entender? Não sei se você está entendendo, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: o que te passa? Eu não vou te desamparar e nem te deixar. O que você está vivendo, o que você está atravessando, qual é a tua maior luta, o teu maior problema? Se ficar comigo, se atravessar comigo, se permanecer na minha presença, eu não vou te deixar e nem vou te desamparar. Eis que estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. E se você ainda fizer o que Ele manda, meu querido, o poder dEle, a presença dEle ficará conosco. Ah, meu irmão, não deixa nada te atrapalhar, amém? Não deixa nada te impedir de buscar ao Senhor, porque Ele prometeu que nunca vai nos desamparar. A palavra de Deus, ela nos ensina que essa presença nos garante uma segurança. Ele não apenas vai permitir que a sua glória esteja conosco sem nos desamparar, mas Ele também vai fazer com que essa glória, essa presença nos garanta uma segurança. Porque hoje, olhando para o Brasil, para as nações, o sentimento de medo tem tomado conta de muitas pessoas. O sentimento do novo, do amanhã, daquilo que ninguém tem acesso, não estamos apalpando. Tem pessoas que têm medo disso, tem pessoas que têm fobias, e essa não é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus é que você não tenha medo. A Bíblia diz que o perfeito amor de Deus, Ele lança fora todo medo. A presença de Deus, o amor de Deus que está em nós, retira de nós todo medo. E a humanidade está com medo. Esteve com medo da pandemia, está com medo por conta de estar novamente aí, já alguns lugares novamente voltando. Irmãos, vamos nos resguardar, vamos nos precaver, vamos fazer o que é preciso, sim, mas sobretudo confiar no Senhor, no Deus da nossa vida. Sobretudo, compreender que existe alguém que está além das estrelas, acima do sol, da lua, de qualquer cometa, via láctea, e esse alguém rege o universo segundo a sua vontade. E esse alguém tem as rédeas do universo em tuas mãos. Existe um ser superior que governa, que comanda, que estabelece, que o querer e o efetuar é dele. Então qual é aquilo que nos cabe? Confiar, sair dessa área de medo e entregar toda a nossa ansiedade ao Senhor, e entender que aquilo que a Bíblia diz, o perfeito amor lança fora o medo, que o amor de Jesus Cristo que está dentro de nós venha colocar por terra todos os medos que possam nos cercar. Seja o medo de uma pandemia, de doenças, de epidemias,
Seja medo da morte, medo de perder um ente querido, seja medo de perder um emprego, seja medo de sair na rua, seja medo de ficar pobre, de ficar totalmente sem recurso, seja medo da gente tão somente olhar para o lado e não ter no que se escorar. O perfeito amor de Deus lança fora todos esses medos que vêm tentar nos assolar. É o amor de Jesus Cristo, irmãos. Ele nos garante segurança. A Bíblia diz em 2 Samuel 7:9, aleluia, Davi, eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Deus disse para Davi, falou assim, tudo isso aí que você conquistou, é porque eu fui com você. Se o teu nome é grande na terra, é porque eu estive abatendo os teus inimigos. Se você obteve vitórias na tua vida, é porque eu tirei teus medos, eu te perdoei, eu te lavei, eu te remi, eu te trouxe para perto de mim, e eu te fiz um homem segundo o meu coração. Então se hoje você está assim, Davi, é porque eu sempre garanti segurança para você e para a tua casa. Sabe por que você chegou até aqui? Porque até aqui o Senhor tem te ajudado. Porque até aqui o Senhor tem estado contigo. A Bíblia diz em Atos 18, 9 e 10, que Jesus confirmou a presença na vida de Paulo, dizendo, não temas, mas fala e não te cale, porque eu sou contigo, ninguém vai lançar mão de você para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Paulo, enquanto eu estiver com você, a tua vida só vai dar cabo quando eu quiser. Enquanto eu estiver na tua vida, só vai acontecer aquilo que eu quero. Não temas, não pare de falar, não pare de pregar, não pare de orar, não pare de crer. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Não pare de buscar a Deus, porque enquanto Ele é na tua vida, o Senhor garante proteção e vitória. O Senhor garante, aleluia, porque Ele é o Deus que nos guarda. E por fim, em Marcos 16, 20, a Bíblia afirma que os discípulos pregaram por todas as partes, cooperando com eles. Quem estava cooperando com eles? A Bíblia diz que cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra e os sinais que se seguiram. O Senhor, irmãos, Ele confirma, aleluia, a sua constante presença conosco, como discípulos, por meio de sinais. Se você é discípulo, Deus vai ter uma presença permanente para caminhar com você todo dia da minha e da tua vida. Qual que é o segredo? Não parar, não desistir, não entregar os pontos, não retroceder. Sabe qual que é o segredo? E ainda mais agora, nesses tempos finais, é se aproximar cada vez mais do nosso Senhor Jesus. Os tempos são trabalhosos, e não pensem que vai melhorar alguma coisa, porque não vai, irmãos. Se estamos caminhando para o fim, se apegue em Deus, procure Jesus, aceite a Cristo enquanto há tempo. A Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque o nome dele enquanto ainda ele está perto. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endereçais o teu coração, antes amoleça o teu coração. A Bíblia diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Jesus disse. Irmãos, como é triste uma igreja que Jesus tem que bater para entrar. Se Jesus estava batendo para entrar, é sinal que ele não estava mais lá dentro daquela igreja. Irmãos, o que nós precisamos nos desesperar é quando nós não estamos mais com Deus na nossa vida. Existia uma igreja em Apocalipse que disse, que Jesus disse para ela: eis que estou à porta e bato. Sabe, querido, nesses últimos tempos, o que mais o Espírito Santo está fazendo com a gente é bater na porta do nosso coração, é nos convencer
que Ele está voltando, o Messias está voltando. Quer nos convencer que ainda, meu Deus, ainda há uma fagulha de tempo, porque pouco tempo ainda nos resta. Essa é a verdade. Irmãos, nós não sabemos se os nossos filhos vão se casar, se os nossos netos vão se casar, não sabemos, porque Jesus está voltando, irmãos, porque Ele está às portas. Várias profecias estão se cumprindo. O Papa diz que talvez renunciaria, há rumores que ele vai renunciar, vai assumir um outro. Tem profecias a respeito disso. Tem 9 nações que já estão reunidas, só falta uma para fechar aquele bloco de 10 nações, para que revele o anticristo. Daniel fala a respeito disso. Eles estão tentando estabelecer uma nova ordem mundial, um novo sistema, resetar a mente humana. Estão já aí no metaverso, estão tentando colocar vidas em outros lugares para que elas fiquem aqui embaixo, inertes, para que quando Jesus voltar, pessoas não estejam apercebidas que Ele voltou. Olha o trabalhar do diabo, irmãos. E a gente acha que ainda há muito tempo. Não há tempo. Não há mais tempo hábil para que a gente possa pensar assim: eu vou terminar os estudos, eu vou me casar, vou ter filhos, vou ter netos, vou cuidar dos netos, vou ver os meus netos se casar. Não dá mais tempo para isso. Vai precisar ser simultâneo. Se Jesus não voltar, você vai viver isso, mas vai estar aqui esperando Jesus voltar. Mas se você só querer viver as coisas dessa terra, talvez você não veja o bonde passar. Talvez você não veja a volta de Cristo. A Bíblia diz que o homem que espera as coisas só dessa terra, o ser humano, ele é o ser humano mais miserável que existe. Que a gente não seja miseráveis, irmãos. Que a gente venha aguardar o retorno de Jesus Cristo. Aqui nesse texto, Jesus estava na Galileia, deu as últimas instruções. E aí a Bíblia diz que uma nuvem oculta Jesus, ele sobe para o céu, e 2 anjos ficam aqui embaixo, os discípulos olhando para cima. E a Bíblia diz que os anjos falam assim para aqueles discípulos: varões galileus, o que vocês estão olhando? Da mesma forma que Jesus foi, Ele vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará.